Sabe, eu não sei se existe um nome específico pra isso, mas eu tenho um lugar especial. É tipo como se fosse um safe space pra onde eu vou dentro da minha cabeça quando as coisas aqui no mundo real ficam complicadas demais. Ou quando eu tô me sentindo sobrecarregada demais pra lidar com tudo aquilo no momento. Então eu corro, metaforicamente, pra lá pra me acalmar e me proteger também. Então, em homenagem ao mês de setembro, eu trago aqui um pouco da minha trajetória até aqui e também um pouco de esperança a quem estiver precisando. Oi, eu sou a Nil e já aviso desde já que esse vídeo vai ser dividido em parte um e parte 2. A pintura desse quadro me levou um mês inteiro, então são muitas horas de gravação para ficar tudo num vídeo só. Mas enfim, não foi para isso que você clicou nesse vídeo. Vocês estão aqui para me ver falar as coisas, então vamos lá. Às vezes as situações que a gente passa parece que é o fim do mundo, né? As coisas que a vida teima em jogar na gente, sem nem se preocupar se a gente está preparado para tal coisa ou não. Existem situações ruins que fazem a gente perder o chão. E existem situações boas que fazem a gente quase voar de tão feliz que a gente fica. E, inevitavelmente, nós, como seres humanos, iremos passar por vários desses apocalipses. Do extremo da alegria, à tristeza avassaladora, a raiva incontrolável, o medo irracional, o amor incondicional. Tudo faz parte da nossa moldagem, da nossa história aqui nesse planeta. E é o jeito que a gente reage e age com tudo isso é a chave para tudo. Sabe, quando eu era criança, eu era um ser humaninho bem quietinho. E todo mundo dizia duas coisas sobre mim. A primeira era que eu era muito boazinha. Sempre obedeci e não dava trabalho nenhum para os meus pais. E a segunda era que eu tinha uma cara muito séria e que não sorria. E, pelo menos durante a minha primeira infância, até mais ou menos os meus 8 anos, eu estava pouco me lixando para as duas coisas, para as duas noções. Conceitos e preconceitos do que as pessoas achavam de mim, e as coisas que eu mais queria na vida era desenhar, pintar, ler meus livros e quadrinhos, comer meus biscoitos e assistir as minhas fitas cassetes. Posso afirmar com certeza que esse foi o período mais feliz da minha vida. Eu não tinha uma só preocupação na cabeça sobre nada, e tive muita sorte de ser uma criança completamente saudável e satisfeita. Mas eu posso contar quando eu tive meu primeiro apocalipse e o meu primeiro choque de realidade. Aos 10 anos, estávamos tirando algumas roupas antigas do armário, quando eu tentei experimentar uma calça jeans e ela não fechou o botão na minha cintura. Então a realidade comentou com tom de preocupação: Você tá gordinha, né? Tá na hora de maneirar nos doces e emagrecer, né? E de repente a minha cabeça, que só tinha preocupação de chegar em casa cedo para assistir desenho, agora tinha a preocupação e a pressão adicional de emagrecer. E se isso não fosse suficiente, tudo agora era um lembrete constante de que eu tinha que emagrecer o mais rápido possível. Um quadro na parede com duas meninas, uma magrinha cheia de frutas e verduras, sorrindo enquanto pulava, e uma menina gordinha, cheia de pizza e sanduíche, milkshake, triste e cabisbaixa, com o título em cima: Você é o que você come. Então, já que eu como pizza e refrigerante, eu devo ser triste e infeliz. Ok, entendi. Ditos populares sobre como uma canela grossa significava que a pessoa era preguiçosa. A minha canela é grossa, então eu não devo trabalhar tão duro assim para emagrecer, né? Mas o pior de todos foi a comparação que começou daí, eu acho. Pessoas da minha família que são mais magras do que eu ao meu redor começaram a aparecer mais e mais, ao ponto de que eu comecei a me colocar para baixo, pelo puro e simples fato de que eu não conseguia ser daquele jeito, magra e bonita. E isso cresceu comigo e começou a me sufocar. Mas está longe de ser o último apocalipse que eu passaria. Que, quando chegou a tão temida adolescência, eu só queria ser aceita e incluída no grupo de alguém, sabe? Fazer parte de uma comunidade, ser reconhecida e popular era tudo que eu queria. Até porque eu tinha o exemplo dentro de casa de tudo que eu almejava ser. Mais uma pressão e peso na minha cabeça. Mas enquanto a minha infância foi a melhor época da minha vida, a adolescência foi a pior. Porque, na tentativa de me encaixar, eu me perdia e fazia tudo o que as outras pessoas pediam e exigiam de mim sem questionar, para tentar que pelo menos elas me aceitassem. Mas tudo o que os mais populares faziam era virar as costas e ir embora. Nem para me dizer o que eu tinha feito de errado para merecer tal tratamento eles faziam. Então, Nil, você não tinha amigos? Na verdade, tinha sim. Era um grupinho de pessoas até que bem interessante para se conversar. A gente se dava bem, estudava junto e até saía junto de vez em quando. Mas enquanto eu podia dizer tranquilamente que eu faria tudo por eles, eles não podiam dizer que fariam tudo por mim. Nas redes sociais, a gente vê todo tipo de amigo que faz tudo um pelo outro. Até doar um rim e dar o nome do filho em homenagem ao amigo eles fazem.
E na minha cabecinha de adolescente idiota, eu queria uma amizade assim pra mim, que fosse vias de mão dupla, não a via de mão única como foi por toda a vida. Enfim, o meu maior apocalipse na época da adolescência foram dois, na verdade. O primeiro foi durante uma exibição que os alunos preparavam para poder ganhar uns pontos nas matérias que estavam precisando. E eu coloquei meu corpo e alma no projeto. O tema era ecologia, então eu caprichei na apresentação. Fiz placas, fiz gráficos, fiz a maquete com materiais completamente recicláveis. E até peixes vivos eu levei para colocar na maquete. Tava tudo lindo demais. E eu me dediquei pra caramba nesse projeto. Apenas para ver um menino com um robô roubar o meu primeiro lugar. E só os primeiros lugares ganhavam pontos. Nem precisa falar que isso acabou comigo, né? Assim que o resultado saiu, eu devolvi os peixes pro dono e joguei tudo aquilo que eu tinha feito no lixo. Eu não ganhei nada, então pra que manter toda aquela tranqueira, né? Eu demorei um tempão para me recuperar daquilo. O meu mundo tinha acabado, mas eu tinha que seguir em frente. Era o jeito, né? O segundo apocalipse foi devido a uma apresentação de dança no colégio, que durante os 3 anos do ensino médio, a escola organiza uma apresentação barra competição de dança entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E tinha até troféu, cerimônia de premiação e tudo mais. Eu queria muito participar dessa apresentação. E eu só tinha mais 2 anos, já que o primeiro ano já tinha passado. E aqui em casa minha irmã participou de todos os anos, e ela ganhou todos os anos que participou. Só que era uma apresentação que você precisava de um par. E eu conhecia poucos meninos naquela época. Perguntei um e o outro e todos davam uma desculpa. Ah, foi mal, já tô de par com fulana. Ah, desculpa, eu não vou poder participar, eu preciso estudar. Ah, desculpa, mas eu não gosto dessas coisas. Entre muitas e muitas outras coisas que eu recebia como resposta. Mas eu não deixei isso me desanimar. E fui falar com o responsável pelos ensaios. E ele me disse para ficar aparecendo nos ensaios e aprender a coreografia. Quem sabe um pá pra mim não apareceria ou se alguém desistiria e eu estaria ali para substituir, né? Então eu fui, ensaiei sozinha mesmo. Me dediquei, fiz comentários sobre a coreografia. Até uma saia da minha avó eu peguei para ensaiar, na esperança de ser incluída. Tolinha, não é assim que as coisas funcionam. Na semana da apresentação, eu estava toda empolgada. Eu já tinha até memorizado a coreografia toda e já estava até pensando em algumas placas para a torcida segurar na plateia. Quando o responsável chegou para mim e, com a mão no meu ombro, me disse que eu tinha que sair dos ensaios. Já que eu não tinha conseguido um pai e ninguém tinha desistido, não tinha espaço sobrando para mim. Então, eu acenei com a cabeça e, segurando o choro, saí dali de cabeça baixa. Na minha saída, ele me convidou para ir assistir a apresentação da plateia, e eu acabei indo. Eu não deveria ter ido. Meu mundo acabou, de novo. E aí eu, de novo, tive que juntar os meus caquinhos e seguir em frente. Tem muitas e muitas e muitas outras histórias mais de fim de mundo na minha adolescência. Mas eu vou pôr pra vocês de mais tristeza e desgraça, pelo menos nessa época da minha vida. Desnecessário falar que a minha moral e minha perspectiva da vida estavam na mais pura e absoluta merda, tipo no fundo do poço mesmo. E tudo isso eu guardava pra mim, não contava pra ninguém. Se calada eu já era rejeitada, imagina falando. Na faculdade as coisas meio que se repetiram pra mim. Conheci um grupo de meninas que eram bem legais, tinham até interesses em comum comigo. E a gente se dava bem e conversava, saía junto e fazia todos os projetos juntos também. Mas como eu sempre estraguei tudo com a minha necessidade constante de agradar e ser amada, dei tudo o que eu tinha pra elas. E elas acabaram sufocando, eu acho. E começaram a me ignorar igual a todos os outros. Eu tentei pedir desculpas e tentei fazer alguma coisa para remediar a situação, mas o final foi o mesmo. Eu acabei sozinha, de novo. Mais um apocalipse pra conta. Daí o apocalipse maior veio, a pandemia. E todo mundo foi obrigado a ficar em casa para não contaminar o coleguinha. E se eu pudesse falar alguma coisa sobre isso, eu lhe digo que a pior, a coisa mais devastadora que pode acontecer com você é você ficar sozinho com seus próprios pensamentos. Então, como você já deve imaginar, toda a bagagem que eu vinha carregando desde que eu era criança praticamente veio igual uma tsunami para cima de mim. 300 milhões de metros cúbicos de água e um trauma me arrastaram de uma vez. E eu travei, simplesmente travei. Eu não conseguia fazer nada, a não ser as coisas para me manter viva e desenhar. Só. Os dias em casa começaram a se repetir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não importava mais. Toda aquela tralha emocional que eu acumulei ao longo dos anos me pegaram e me travaram por dias no lugar, por meses, por anos até.
e eu não conseguia me mexer e deixava todo mundo ao meu redor preocupado. Claro que a terapia ajudou. Conversar com alguém sobre os seus problemas é sempre muito bom. E eu recomendo que você vá se realmente estiver precisando de ajuda. Mas depois de passar por vários terapeutas, eu cheguei à conclusão de que terapeuta é igual a nutricionista, que pode até passar uma dieta para você, mas se você não fizer nada, não vai adiantar de nada. Do mesmo jeito a terapia. Você pode contar os seus BOs para o terapeuta, mas no fim do dia, quem vai ter que assumir os BOs é você. E é você com você mesmo. Ninguém vai poder te ajudar. Eu acho que o último apocalipse que vale a pena mencionar, mas esse mais brevemente, já que eu tenho um vídeo planejado especialmente para falar sobre esse caso no futuro, foi em um servidor do Discord, onde eu tinha feito alguns amigos virtuais e no início tudo era lindo demais. A gente desenhava, brincava, fazia caos e tinha realmente um tempo prazeroso junto. Mas, e dessa vez eu tô assumindo toda a responsabilidade, eu tive a audácia de dizer que algumas produções recentes de Hollywood forçaram diversidade e eram muito ruins por isso. E elas simplesmente não gostaram e muitas discussões se seguiram depois disso. Mas, diferentemente das situações anteriores, eu não recuei e não pedi desculpas. Não tinha feito nada de errado. E o mesmo aconteceu. Fui ignorada e eventualmente saí do grupo. Eu fiquei bem triste porque eu realmente gostava de estar lá e conversar com o pessoal. Mas eu também tô querendo me preservar e preservar minha saúde mental, que tá se recuperando devagarzinho, um tijolinho por vez, um dia de cada vez. E o refúgio seguro? Bom, eu acho que isso vai ter que ficar para outro vídeo. Nossa, desculpa pela minha voz meio fanha, é porque eu tô meio gripadinha. Se você ficou até o final, comenta a frase secreta que é: sabe de uma coisa? Hoje eu vou deixar vocês comentarem o que quiserem. Sejam livres. Curte, compartilhe e se inscreve para a parte 2 se você quiser. E é isso. Tchau!